O PCC está na Faria Lima ou o dinheiro não tem cheiro? O crime organizado está entranhado no coração do mercado financeiro brasileiro, segundo os agentes da Operação Carbono Oculto. Mas não dá também para sair dizendo que o mercado inteiro está dominado pelo crime. A indústria de fundos administra hoje 10 trilhões de reais em patrimônio líquido. Isso é 85% do PIB brasileiro. E é lógico que isso é grande demais para ser ignorado. E qualquer indício de infiltração de criminosos organizados precisa ser avaliado a fundo. Antes de seguir aqui, já aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, compartilhe o episódio, porque isso vale muito para nós. Deixa eu me apresentar, eu sou Marcos de Vasconcelos, CEO do Monitor do Mercado, e esse é o episódio do podcast Ligando os Pontos. Toda semana, às quintas-feiras, a gente sai na home do Portal Terra e no nosso canal do YouTube, trazendo sempre uma conexão entre o noticiário, a política, a economia e o que importa para o seu bolso. Vamos dar uma voltinha na história. Vamos voltar quase 2000 anos. Foi o imperador romano Vespasiano que cunhou a frase pecunia non olet. Dinheiro não tem cheiro. Na época ele justificava isso para justificar os impostos sobre banheiros públicos. A lógica era que se o dinheiro vem do banheiro ou vem da venda de cavalos, não faz diferença. O ditado atravessou os séculos como desculpa para aceitar pagamentos sem perguntar sobre a origem. Só que no mercado financeiro essa máxima não se sustenta. Dinheiro tem cheiro sim. E essa operação Carbono Oculto mostra que às vezes ele está cheirando forte demais. Segundo a investigação, fraude de imposto de gasolina ligado ao PCC teriam irrigado a engrenagem sofisticada de fintechs, gestoras de fundos de investimento e bancos. A gente está falando de 30 bilhões de reais, pulverizados em coisa de 40 fundos. E o objetivo? Disfarçar a origem criminosa do dinheiro, a famosa lavagem. É um número que chama atenção, mas mais que isso, mostra que o crime organizado não está mais só em esquema tradicional, como tráfico ou contrabando. Ele entendeu como explorar as brechas do sistema financeiro para se sofisticar. E aqui um detalhe crucial. Se esse dinheiro realmente circulou dentro do sistema, não foi por acidente. Houve no mínimo falha ou cumplicidade das instituições financeiras que deviam estar protegendo a integridade do mercado. E você sabe como é que funciona o processo de lavagem? Ele é descrito em qualquer manual de prevenção, em tudo que você lê sobre o sistema financeiro. Primeiro tem a colocação, que é quando o dinheiro sujo entra no sistema, seja com depósito, compra de bens ou aplicação financeira. Depois a ocultação, uma rede de transferência, movimentação para embaralhar esse caminho. E aqui entre os laranjas, empresa de fachada e fundo de investimento. E por fim a integração, quando o dinheiro já aparece limpo. Ele pode ser usado em negócios aparentemente legítimos, como imóvel, participação em empresa, financiamento de operação, e volta para o mercado como um dinheiro normal. É nesse ponto que vem o papel das instituições financeiras, o famoso KYC, Know Your Client, conheça o seu cliente. Isso não é burocracia, é um escudo contra o crime. E não é uma novidade. A Lei 9.613 é de 98, e já obriga os bancos e gestoras a reportarem todas as operações suspeitas. O tamanho do caso levou os ministros a se pronunciarem publicamente. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que foi uma das maiores operações da história contra o PCC. Chamou a atenção para um ponto importante, né? O crime organizado não está restrito a um mundo paralelo. Ele está na economia formal, combustíveis, sistema financeiro, investimentos. O Lewandowski foi claro. Não basta uma operação isolada. A gente vai precisar de uma ação integrada e inteligência permanente para identificar isso. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou outro aspecto. Preciso secar os recursos do crime, estrangular financeiramente as organizações criminosas. O Haddad parabenizou a Receita Federal pelo trabalho e disse que o esforço não é de segurança pública, é de justiça social. O governo reconhece que a batalha não é da polícia. Precisa de regulação, fiscalização e estratégia. E o mercado? O mercado também tem sua parcela de responsabilidade. Entre as gestoras citadas na Operação Carbono Oculto tem a Trustee DTVM e a Reag Investimentos. Dois nomes que já deixaram marcas negativas no mercado antes dessa operação. Vamos começar pela Trustee.
E o caso da Ambipar. Não sei se você lembra, mas eu já escrevi artigos sobre isso, que em menos de 6 meses as ações da Ambipar dispararam mais de 3.000%, 30 vezes o preço. E a narrativa de ação verde que estava surfando a onda ESG ligada à reciclagem, sustentabilidade, na prática era uma alta sem fundamento. A CVM questionou a empresa sobre as altas absurdas, de repente, mas nada de concreto apareceu. E de repente o que a gente viu é uma alta concentrada, uma movimentação que veio por conta da Trustee entrando pesado nas compras. Foi uma operação que deixou poucos papéis circulando livremente na bolsa e com isso inflou os preços de uma forma completamente artificial. Quando os preços começaram a cair, os investidores comuns que não estavam por dentro desse esquema de inflar o preço da ação ficaram com um mico na mão. Esse tipo de movimentação artificial no preço das ações é um problema para o nosso mercado. E a Trustee DTVM já estava envolvida nisso. E agora vamos para a Reag, envolvida no caso da Get Ninjas. Uma empresa que nasceu com o sonho de ser o Uber dos prestadores de serviço, levantou quase 500 milhões no IPO em 2021 e prometia crescer rápido. Mas em menos de 2 anos, o que se viu foi o contrário. Os papéis que estrearam a R$20 estavam na casa dos R$4. E a empresa anunciou que devolveria cerca de 223 milhões aos acionistas. Ou seja, ela ia só espalhar o dinheiro porque não tinha nada de bom para fazer com o que estava no caixa. Desistiu de crescer. E a Reag assumiu o controle. Fez isso de uma forma agressiva, entrou na gestão, mudou o nome da empresa, tentou redesenhar o tabuleiro e nada adiantou. O valor de mercado continuou caindo e os investidores que acreditaram no potencial ficaram com perdas consideráveis no bolso. Esses 2 episódios, Ambipar com a Trustee e Get Ninjas com a Reag, são lições de que quem está ignorando o fundamento normalmente está tomando risco demais. E nesse caso, o risco pode ser ainda pior. Quando essas gestoras aparecem agora ligadas a uma investigação sobre lavagem de dinheiro, o alerta soa ainda mais alto para os investidores pessoa física, gente como a gente. Mas vamos com calma, a Operação Carbono Oculto ainda está em fase de investigação. Não é sobre condenar antes da hora. A gente não está aqui apontando o culpado, nem sabendo quem é inocente. Isso vai acontecer ao longo do processo. Mas a mensagem é clara, né? Pecúnia olet. Dinheiro tem cheiro. E ignorar esse cheiro pode ser desastroso. A gente está falando de uma indústria que administra 10 trilhões de reais. Quase 90% do PIB. Se o investidor perde a confiança, o impacto é em cadeia, fundo de previdência, multimercado, ação, crédito privado, todo o ecossistema entra em risco e pode colapsar. E aí fica a provocação. Será que em busca de retorno rápido a gente não está fechando os olhos para o cheiro do dinheiro? Até que ponto o mercado financeiro está preparado para enfrentar esse desafio? E será que essa operação vai ser o suficiente para estrangular financeiramente o crime organizado, como defendeu o Lewandowski e o Haddad? Deixe aqui a sua opinião, deixe seu comentário, compartilhe esse episódio e vamos continuar a discussão. Eu sou Marcos Vasconcelos, esse foi mais um Ligando os Pontos e a gente te espera na próxima semana. Wow.